Pronto, vamos partir de onde paramos na semana passada com a análise desse trechinho de Missa do Galo a partir das observações de vocês. Vou fazer a leitura e depois a gente abre aí para comentários, tá? Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações e alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para a maometana. Aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Bom, então, a partir desse conto aí, né, Missa do Galo de Machado de Assis, a gente já sabe que se enquadra ali, né, uma publicação em 1893, né, século XIX. O que a gente pode tirar, né, desse trecho aí de narrativa machadiana? O que a gente pode perceber, sempre lembrando do movimento que a gente está estudando, né, na questão do realismo? O que a gente pode perceber aí, pessoal? Quem for falar, pode ficar à vontade aí, por favor. O que vocês perceberam? O que vocês notaram, né? Vocês notaram alguma coisa? Não notaram nada? Não souberam fazer? Enfim, me digam aí. Eu notei aquela característica do próprio Machado que você falou da ironia, quando ele falou boa Conceição. Sim, ele está ironizando porque, na verdade, ele pode falar assim, boa Conceição, chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao título, mas ele pode muito bem estar pensando assim, que babaca, ela está sendo traída e, enfim, ao invés de se rebelar, se revoltar contra o marido, se separar do marido, ela está aqui aguentando os esquecimentos dele, né? Inclusive, só para pegar isso, né, que você falou, da questão da ironia, a gente já tem aí uma ironia em cima de uma situação que frequentemente é tema de Machado de Assis,
que é a questão do adultério, né? Da traição, justamente porque o realismo tentava mostrar a sociedade em sua essência, a essência traidora do ser humano, né? A essência em que o egoísmo fala mais alto do que o coletivismo. Não mudou muita coisa até aqui, né? Então, em cima dessa ironia que você percebeu, a gente tem uma questão aí temática importante, que é a questão do adultério. Não é o primeiro nem o último texto de Machado de Assis que fala sobre isso, né? O próprio Dom Casmurro, com a problemática da Capitu, se a Capitu traiu o Bentinho ou não traiu, né? A questão da... Tem um outro conto chamado A Cartomante também, não sei se vocês leram, mas assim, eu super recomendo, vocês vão entrar em recesso aí, e, claro, vocês vão ter o que fazer, mas vai sobrar um tempinho, e aí você vai poder... Pode ler, né? Acho que vocês podem baixar até esse conto mesmo, Missa do Galo. Eu não sei se alguém teve a curiosidade de baixar todo ele, mas, enfim, é muito atual. O Machado é muito atual, por isso que ele é lido até hoje. Mas beleza, Nara. Mais alguma coisa que você tenha percebido aí? Ou a outra pessoa também, né? Não sei, fica à vontade. Eu anotei que, além dessa questão da temática que você falou, eu coloquei outra coisa, assim, eu não sei se é relevante, mas eu coloquei a descrição que ele dá de personagens, da família. Sim, aí a descrição, você quis dizer uma descrição objetiva ou subjetiva? Acho que mais objetiva, né? Onde que você está falando? Em qual momento aqui que a gente está vendo na tela que você está se referindo? A qual momento? Lê aí. E quando ele fala que a família era pequena. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Isso é uma descrição. Costumes velhos. Isso é uma descrição. Isso aí é uma descrição objetiva da família, mas eu vou pegar o que você está falando, tá? Para também a gente pensar sobre uma questão que no Machado e no realismo é fundamental, que é a descrição psicológica dos personagens, né? Quando ele fala que a pessoa tem um temperamento moderado, quando ele fala que fulana é uma pessoa simpática, quando ele fala que as escravas riam a socapa é sorrateiramente, né? Disfarçadamente. Então, quando ele faz essa descrição é subjetiva, agora, porque ele está falando de um aspecto comportamental, e aspectos comportamentais são percebidos a partir do seu olhar, da sua subjetividade, tá? Então, a gente tem aí o que a gente chama de análise psicológica. Isso é muito forte no Machado. Ele faz isso com os personagens. Ele, na verdade, expõe os personagens dele. Porque, a partir do momento em que ele fala que a Conceição, que chamavam a Conceição de santa, né? Que tudo nela era passivo e tal, que ela era uma pessoa simpática, isso e aquilo, ele também fala do Menezes, né? Porque ele fala que o Menezes vai ao teatro, ele fala que o teatro é um eufemismo. Eufemismo a gente já estudou que é a suavização de uma ideia agressiva, ou seja, ele está querendo trazer o elemento teatro como uma representação, e de fato é fácil a gente entender, porque teatro é o local da representação. E ele fala de Menezes falando que o Menezes trazia amores com uma senhora, ou seja, Menezes estava apaixonado
por alguém ou se relacionava com alguém, né, frequentemente, e aí, de alguma maneira, ele também descreve o Menezes, porque ele fala que o Menezes fala que vai ao teatro, mas, na verdade, não leva ele, né? A gente consegue depreender isso, e não leva porque está disfarçando. Então, querendo ou não, ele também está expondo o Menezes, porque ele está querendo dizer assim, ele é safado, né? Menezes é safado, ele vai ao teatro, ele disfarça porque ele mantém, aqui, ó, ele mantém as aparências salvas, entendeu? Então, não só ele está descrevendo, como a Tainá falou, objetivamente a família, que a família tinha um escrivão, tinha mulher, tinha sogra e as escravas, mas ele também está descrevendo subjetivamente quando ele diz que o Menezes deixa guardadas as aparências sociais, né? E que, na verdade, ele faz isso com a permissão da Conceição, que é a mulher traída. Porque ela, aí ele bota aqui, né, suportava os esquecimentos do marido. Nisso você já vê uma relação que não é uma relação profunda, né? Um relacionamento não pode conter esse tipo de característica, né? Um relacionamento em que você trai e que você é traído e sabe é um relacionamento abusivo. Então, ele queria denunciar não só a questão da sociedade com a questão do poder, da burguesia e tudo mais, mas também o quanto o ser humano é um ser deplorável, que disfarça agindo de uma maneira, mas por trás faz outra coisa. Tá? Então, só aproveitando o ponto aí que a Tainá falou de descrição objetiva, para também mostrar para vocês que existe e muito a subjetiva. Tá bom? Já disso que você também falou, eu tinha notado o materialismo, né? Que, tipo, esse texto, ele não retrata muito o sentimento, né? Retrata na verdade... mais a prática da traição, a ação mesmo, né? Então, olha só, eu acho que você quis dizer lirismo, né? O sentimentalismo, assim, uma postura de sofrimento, né? Não há lirismo aqui, né? De fato, não existe o lirismo aqui. Você não percebe atmosfera. Quer dizer, eu não posso dizer que não há, né? De alguma maneira, quando ele está narrando, e ele narra, que é uma coisa importante de vocês anotarem, é que existe um foco narrativo aqui em primeira pessoa, e isso já diz muito, porque quando você narra em primeira pessoa, você narra de acordo com aquilo que você, né, está sentindo, está percebendo. Então, existe aí também uma manipulação, né? Existe uma questão de manipulação aí. Quando a gente fala de lirismo, a gente fala de caráter subjetivo, né? De alguma maneira. Então, por que não dizer? Talvez não tenha o lirismo amoroso, mas com certeza tem o lirismo no momento em que ele conta as coisas a partir de uma memória, entendeu, Enara? Porque ele fala que há muitos anos, quando ele tinha 17, quer dizer, ele está fazendo um percurso ali de memória, né? Ele está colocando para a gente que ele é um narrador memorialista, ele está narrando com base naquilo que ele viveu, e nesse viver, nessa experiência pessoal que ele teve, sabe lá se ele está aumentando ou se ele está falando o que de fato aconteceu, entendeu, Inara? Ah, sim, entendi. Então, fico me perguntando se de fato não tem. Em algum grau deve ter, né? Entendendo lirismo como subjetividade, tem com certeza em algum grau. Agora, lirismo amoroso, a subjetividade com relação ao amor em si, isso não tem, né? Mas o lirismo técnico, clássico,
Tem sim. Beleza? Então, vamos lá. Quem mais quer falar alguma coisa? Alguém percebeu mais alguma coisa? Acho que você também já falou, né, sobre o mundo das aparências, que era uma crítica muito forte dele, né? Que era a valorização da vida perfeita. Sim, porque na verdade, as aparências sociais, né? Porque a Conceição, cara, ela não fazia absolutamente nada, né? Ela é pacífica. Ele fala aqui, né? Aqui embaixo, na parte de baixo, ele fala assim: no capítulo de que trato, dava para a maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal, tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio, era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar, pode até ser que não soubesse amar. Então, quer dizer, ele fala assim, não sabia odiar e talvez nem soubesse amar, né? Porque passava por tudo aquilo e não se manifestava e aguentava, né? Isso não é amor, né? Amor não é você suportar esquecimentos do marido. Não existe isso. Isso era uma coisa lá de trás, né? Hoje em dia não existe esse papo de que eu amava tanto ele que eu suportei tudo. Não. Você suportou porque você se colocou nesse lugar, mas não porque eu não posso associar o amor a uma coisa ruim, entendeu? Visto que o amor ele não pode ser ruim, né? Se for ruim, não é bom pra gente, né? Tipo, por mais óbvio que seja o que eu tô falando, nem sempre quando a gente está num relacionamento a gente consegue entender isso, né? Mas existe sim essa coisa das aparências, né? E veja, é uma coisa muito, muito revelada, é revelada de uma maneira muito direta. Não existe um mistério aqui dentro, entendeu? Não existe assim, eu vou desvendar aqui por meio dessa leitura e vou conseguir perceber nas entrelinhas que rolou uma traição. Não, você consegue, de fato, perceber que rolou porque ele diz isso, né? Então, é realmente algo muito, muito evidente, tá bom? O que mais, gente, que a gente pode ver aí? Quanto ao vocabulário, vocês acharam difícil? Nesse aqui eu acho que é bem tranquilo, né? Não tem nada de mais assim, né? Isso é uma característica também dos textos, para ser bem explícito? Ser objetivo, sim. Com linguagem fácil, nem sempre. Porque são coisas diferentes, né, Inara? Uma coisa é você ser objetivo, ir direto ao ponto. E isso o texto realista é. A outra coisa é você se utilizar de um vocabulário que é simples. Que aí é diferente. Que é você se utilizar de uma linguagem mais simples. Aí é diferente. Entendi. Beleza, então. Então, pessoal, só passando aqui, né? A gente percebe o cenário ideal ali do Machado, né? Tudo era no Rio de Janeiro, né? Ele era muito localista nesse sentido. A gente percebe aqui uma composição, né, de família em que temos escravas aí ainda servindo a burguesia. Então, esse papel, que é até o papel que nós visualizamos até pouco tempo atrás nas novelas, né? Sempre aquele cara poderoso com uma esposa. Você consegue perceber a cena, né? Não sei se vocês, enquanto eu lia, ou na aula passada, né, vocês conseguiram levar isso para a mente e imaginar a cena. Normalmente, quando alguém lê alguma coisa para mim, eu sempre procuro imaginar a cena, né? E aí, quando a gente tem
a descrição aqui, né, da cena em que o Menezes fala que vai ao teatro, e aí, ó, nessas ocasiões, revelando que, na verdade, era um costume, né, ir ao teatro, aí a sogra fazia caretas, escravas riam disfarçadamente, ele não respondia, vestia-se, saía, só tornava na manhã seguinte. Tipo, a gente consegue imaginar, pelo menos eu consigo, né, pensar nisso, tenho certeza que vocês também, na cena em si, na cena acontecendo. Então, a descrição da cena é um componente importante para que a gente torne real, né? Para que a gente coloque ali na nossa mente que aquilo ali pode ser algo que acontece até hoje, né, nas novelas. Hoje menos, né, porque existe uma preocupação aí com algumas questões que antes não se tocavam, né, não eram tocadas socialmente. Mas essa constituição de escravas servindo a um senhor, a um homem poderoso que trai a sua mulher, mas que mantém socialmente uma aparência salva, isso aí a gente já está muito acostumado. Inclusive, hoje, eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um de vocês se vocês conhecem alguém que trai a esposa, mas que parece que não faz nada, eu tenho certeza que todos vocês responderiam que sim, né? Dentro dessa Constituição que a gente vê aqui. Tá bom, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir? Vou interpretar esse silêncio como a pedida para seguir, tá? E aí, pessoal, só dando prosseguimento aqui com o Raul Pompeia, que também, né, foi um escritor aqui dentro do realismo, obviamente não teve a visão, né, não teve a visualização que Machado de Assis teve socialmente, tá? Mas também era um cara que, dentro da lógica dessa época, né, foi um cara que trouxe pontos importantes aí para a gente analisar, tá? Alguns enquadram ele no naturalismo, outros enquadram no realismo, então fica bem ali nessa esfera, né? Coloquei aqui para vocês algumas informações importantes, tá? Ele foi matriculado no colégio interno aos 10 anos de idade, beleza? E a partir dessa experiência de colégio interno, ele escreveu o Ateneu, tá? Que é uma narrativa de caráter autobiográfico. Então, você tem aí nessa narrativa um relato de experiência, tá? Então, você imagina a experiência de uma pessoa que, desde os 10 anos de idade, foi matriculada e viveu num colégio interno, tá? Então, nesse colégio interno, só existiam meninos. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que eu já vi em prova, destacando a partir do momento em que jogam lá o texto, ou pelo menos um trecho do livro Ateneu. Um dos pontos principais, né, era essa questão aqui do relato antitético, tá? Com a ideia de que o diretor da escola era representado sobre múltiplas facetas. Então, o diretor, ora era autoritário, ora se comportava ali como um ditador dentro daquela realidade para manter a ordem do colégio, ora ele era manso. Então, é aquele cara que morde e assopra, tá? Então, essas experiências visuais que ele tem na sua experiência no colégio, essas experiências mostravam que uma pessoa pode ter duas facetas. A mesma coisa a gente percebeu no Menezes há alguns minutinhos, porque o Menezes também tem duas facetas. A faceta social, tá? E a faceta pessoal, que é quando ele trai a mulher e quando ele disfarça para a sociedade que não. Aqui, o diretor da escola,
exibe a mesma faceta, né? Uma faceta positiva, no momento em que ele age ali como um professor que ensina as coisas aos meninos, mas também, por outro lado, quando ele age como autoritário, ele também mostra uma outra visão, né, do que ele pode representar para esse menino. E aí coloquei um ponto importante, que na verdade é o ponto que mais aparece, que é essa questão aqui. No colégio interno, onde só existem meninos estudando, prevalece a lei da selva. Então, o mais forte sobrevive. Né? Quando você pensa em colégio interno, pelo menos eu pensava, né? E só para vocês terem uma ideia, quando a gente fazia besteira, enfim, alguma traquinagem de criança, uma maneira de os pais punirem os filhos era justamente se utilizar de uma concepção de briga, de fala, que trazia isso. Ah, vou te botar num colégio interno. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram, a mãe de vocês já falou isso para vocês? Vocês lembram da infância alguém falando isso para vocês? Ou é uma coisa só da minha geração mesmo? Para mim, não, mas já ouvi isso. Porque era uma situação na vida. Se a tua mãe virasse e falasse, vou te botar no colégio interno, cara, era assim, corre, sabe? Porque tu tá fazendo uma merda muito grande. E aí, é aquele núcleo, né? É aquele núcleo interno representando uma realidade que é paralela à realidade social, porque é uma vida dentro do colégio interno que se choca com a vida lá fora, que é a vida real, né? Então, isso também é muito, muito forte lá. A questão do homossexualismo também é trazida aqui, tá? E esse ponto é um ponto importante, porque, de alguma maneira, aqui, no final do século XIX, hein, pessoal? Final do século XIX. Quase século XX, e pela primeira vez se falou sobre experiências homossexuais dos meninos ali no colégio interno. Então, veja que muito do que a sociedade hoje reproduz como preconceito é justamente pela ausência desses temas em produções, pela ausência desses temas em veículos de poder midiático, né? Porque quando a gente não fala da coisa, parece que a coisa não existe, só que ela existe, existe muito, sempre existiu. Na antiguidade clássica, a gente tinha os meninos sendo iniciados, né, por outros homens, por soldados, então isso era muito comum, só que não se falava sobre, né? Não se falava sobre. Isso aqui, eu vou até destacar aqui, a gente até evita, né, eu cometi essa gafe, mas eu vou trocar aqui, a gente até evita de falar homossexualismo, né? Vou botar aqui homossexualidade, porque o sufixo ismo tem contribuído aí para ideologias negativas, né? Normalmente a gente usa o sufixo ismo como algo problemático, né? O nazismo, o negacionismo, enfim, outras palavras que trazem, que carregam esse sufixo, que podem ser entendidas de uma maneira negativa, né? Então, já existe até esse movimento de trocar a questão do ismo para o dade, né? Então, a homossexualidade era uma temática também importante lá e começou a ser falada no final do século XIX, quer dizer, demorou muito para se falar sobre isso, tá? Mas já é um movimento, né, pessoal? E aí hoje a gente fica, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente convive com pessoas que não entendem, né, a questão da homossexualidade, do tipo,
Ah, mas a pessoa nasceu assim, ah, mas isso é uma doença, enfim, justamente porque quanto menos você fala sobre o assunto, menos as pessoas têm o conhecimento, menos elas vão tolerar, menos elas vão aprender sobre, tá? Então, é isso, assim, basicamente é isso. Aí botei aqui embaixo, ao abandonar o colégio, há um choque entre o microcosmo e o macrocosmo, pois na vida real conflita-se com o mundo vivido dentro do internato. E aí é óbvio, né? Mundo real versus mundo do internato, isso gera um choque no personagem, tá? Agora a gente vem para o naturalista, né, a Luísa Azevedo, do Curtiço, você conhece ele, já ouviu falar bastante. Nós também vamos fazer a leitura aqui desse trechinho, tá, do Curtiço, para a gente também poder perceber algumas características aí naturalistas, tá? Mas qual seria o início do naturalismo no Brasil? A publicação de Um Mulato, tá? Então, o marco inicial do naturalismo no Brasil é O Mulato. Lembrando que realismo, naturalismo e parnasianismo foram movimentos simultâneos, tá? Então, assim, eles renderam ali 10 anos, né, acompanhando um ao outro. Por isso que, às vezes, no estudo que se faz sobre um, se fala sobre outro, tá? É muito comum que isso aconteça. O Aloísio, então, publica O Mulato, e aí a gente começa com o naturalismo no Brasil. O Aloísio sofreu represálias, obviamente, né, do clero e da sociedade, da alta sociedade, por abordar temas como o anticlericalismo, o racismo, a pressão do meio sobre o indivíduo e o puritanismo sexual. Então, a gente percebe aí dentro das publicações dele, principalmente do Curtiço, a questão da sexualidade muito aflorada, a questão de que o meio faz você ter alguma atitude, às vezes o meio influencia seu comportamento, ele traz essa questão, né? Denúncias de racismo também são trazidas. Então, é óbvio que o primeiro movimento do poder, o primeiro movimento da classe dominante é se opor a isso, é chamar de vitimismo, é chamar de mimimi, porque justamente quando você nega a fala do outro, quando você não possibilita que o outro se manifeste, é porque você quer, de fato... Mãe, eu tô dando aula, mãe. Cara, minha mãe pirou. Entrou aqui rindo. É mole. Vocês escutaram? Que louca. Que louca, cara. Foi mal, gente. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Como... Achou autêntico, né? Não, minha mãe ontem também fez isso, não foi, gente? Ela não apareceu ontem aqui? O que foi que ela fez ontem? Vocês lembram? Eu sei que do nada eu meti assim, mãe, tô dando aula e tal, alguma coisa, acho que ela entrou falando. Muito doida, cara. Mas vamos lá. Então, continuando aqui, até perdi o fio da meada. Mas a primeira postura do poder dominante, né, de quem está acima, é negar, despersonalizar narrativas, né, para poder cada vez mais se manter no poder, né? Negando o outro, você se mantém hegemônico, né? Isso é um recurso já muito utilizado por todos eles, né? Com o romance O Curtiço, o naturalismo atingiu o apogeu. Nessa obra, o fatalismo das forças sociais e naturais atua pesadamente sobre o homem. Natureza, ambiente social, educação, taras sexuais, instintos geram conflitos dramáticos, situações anormais e finais catastróficos. Não se esqueça, no final do século XIX, gente, a psicologia começa a se desenvolver muito. E aí, as taras sexuais são frequentes nos textos naturalistas, tá? A gente conversou até sobre isso, né? A questão da
da descrição do sexo, isso começa a ser muito, muito comum. Aloysio... Oi. Oi, rapidinho, é que você falou da negação do outro, né? E isso tem até relação tem relação com o livro da UERJ, né? Dá para usar naturalismo também na redação? Dá para usar sim, porque é justamente essa narrativa, né? Quando você quer calar o outro, você despersonaliza a luta do outro, né? E aí isso seria uma boa interdisciplinaridade. Legal. Ah, tá, beleza. O livro, então, até traz um pouco sobre isso mesmo, né? Eu ainda não li, mas dá para fazer essa relação mesmo. Então. Porque ele fala dos mecanismos de opressão, né? Então tem tudo a ver com isso aqui. Poderia usar assim. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar sobre provas e tudo mais. A gente pode bater um papo sobre isso depois. Mas é isso sim, sabe? Pode usar assim que fica de boas. Então, seguindo aí, pessoal, né? Uma outra questão importante é que a gente tem que pensar no seguinte, né? Que tipo de produção a gente está fazendo dentro desse grande movimento, né? O movimento realista, o movimento naturalista, e até o parnasiano menos, né? Mas que tipo de produção, que tipo de obra que a gente está tratando aqui? Então, o Aloysio produz, né, duas realidades, na verdade. De um lado, ele bota os romances românticos, tá, que são os mais comerciais, e de outro, ele bota os artísticos. E aí, o que seria, para vocês, um romance comercial? O que vocês acham que é um romance comercial? Então, eu sou escritora e produzo obras de uma gama diversa. Aí classifico essas gamas como romance comercial e romance artístico. Qual seria aí a diferença? O que vocês acham? O comercial está pensando mais no lucro mesmo? O comercial é aquilo que vai, na verdade, agradar, né? Aquilo que vai ser feito de uma maneira a popularização, né? Se encaminhando aí para uma popularização maior, né? Então, a verdade é que eu preciso também perceber, eu preciso ser um bom leitor da minha sociedade para poder entender o que ela está passando e como que eu posso, de alguma maneira, atingir a esse público, visto que eu vivo disso, né? Então, é muito, muito comum que a gente pense naquilo que é comercial como aquilo que se vende mais, tá? Enquanto em outros romances, que eram os romances mais artísticos, né, diga-se de passagem, eram uns romances mais assim, em que ele podia ter o seu lirismo assegurado, né, e não tão preocupado com o que o outro vai pensar, tá? Então, eu botei aqui para vocês que os primeiros eram considerados folhetinescos, já a segunda categoria era uma ferramenta para demonstrar a nítida preocupação com as classes marginalizadas pela sociedade. Poucas pessoas gostariam de ler histórias de classes marginalizadas. As pessoas que querem os romances comerciais são as pessoas que querem ler ali o bonitinho, o que vai agradar, né? Agora, a pessoa que vai lidar com preocupações sociais, com certeza aqui são polos diferentes, né? Porque se eu faço uma coisa sabendo que a Sara gosta daquilo, eu estou fazendo para a Sara. Agora, também tem um momento em que eu vou fazer para mim e não para a Sara. E quando eu faço para mim, quando eu falo dos problemas, a Sara não vai querer ler problema, ela vai querer ler apenas aquele que agrada aos olhos. Então, o que a sociedade gostava muito aqui? Sacanagem, putaria, relacionamentos.
Então, vamos produzir isso e vamos tacar ali no folhetim. Folhetim é a maneira ali mais clássica de você popularizar algo. E para a galera que é mais crítica, aí a gente já vai se utilizar da literatura com uma perspectiva mais engajada, tá? E um apontamento também que eu botei aqui para a gente pensar é o seguinte, ó. Ao compararem seus personagens animais, os autores naturalistas são bem diferentes dos românticos. Ao lembrar de José de Alencar em Iracema, qual seria a concepção diferente do que acontece com os personagens do Cortiço de Aloísio Azevedo? Então, se a gente pensa em Iracema, e se a gente pensa na produção de Aloísio Azevedo, e a gente está pensando assim, na questão animal, tá? Como que os animais eram trazidos no romance de José de Alencar e como que os animais eram trazidos no romance de Aloísio Azevedo? Essa é a pergunta. Então, qual seria a diferença comparando os animais em Iracema, por exemplo, e comparando os animais, a utilização dessa perspectiva animalesca no Cortiço, por exemplo? O que vocês acham, assim, se a gente compara os dois tipos de romance? Para que o romântico usa o animal e para que o naturalista usa o animal? Isso é uma boa pergunta, hein? Ninguém sabe. Ninguém quer arriscar. Arrisca aí, pessoal. E não arrisca, não petisca. Acho que o naturalismo é mais da agressão, da luta, meio que isso relacionando aos animais tem a ver com isso? Me explica melhor, Sara, porque a Sara é a mulher que lança as paradas assim e vai embora, né? Sara, me explica melhor isso. Ai, meu Deus. Porque eu tento organizar, só que eu vou falando o que tá na minha cabeça. Mas, tipo Não, assim... então vai falando o que tá na sua cabeça. O que é? Fala aí. Tipo, um animal movido por instinto e que tem muita... Ai, gente, não tem muita briga entre animais. Tipo assim, a relação deles mesmo, né? De tipo assim, vou pegar o território aqui, então o que eu vou fazer? Vou brigar. Meio que isso. Uma disputa territorial, né? Então, tipo na verdade, o que você está querendo dizer é que os naturalistas, quando eles fazem comparações do homem com o animal, é mais para, na verdade, enfatizar essa animalidade do homem, né? É isso que você quer dizer? É exatamente isso. Não, tu está concordando só porque eu estou falando ou tu está concordando porque foi isso que você quis dizer? Não, foi isso que eu quis dizer mesmo. É esse lado do animal, do instinto, de querer o território, de querer dominar naquele lugar. Disputas, né? De ter o espaço ali. Esse espaço é meu. Meio que isso. Sim. Boa. Agora, deixa eu te trazer uma informação. Quando a gente fala... esse é o ponto do naturalismo, né? Agora, por exemplo, quando a gente fala lá do romantismo, quando a gente pega o José de Alencar, que a gente tem ali, né, na descrição de Iracema, que a Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, ou que ela era mais rápida que a ema selvagem, né, como ele diz. Eu não lembro outras partes, eu lembro muito dessas duas que são bem... Assim, já falei muito sobre isso, né? Então acabo lembrando. Mas quando ele fala que os cabelos são mais negros que as asas da graúna e quando fala que a Iracema é mais rápida do que a ema selvagem,
toda essa perspectiva é uma perspectiva de exaltação, né? Porque a gente estava lá no romantismo com aquele projeto de identidade nacional, de destacar a nossa natureza, de elevar a nossa natureza. Vocês lembram disso, que a gente já comentou? 1000 vezes, né? A gente já comentou sobre isso. Então, sempre, pessoal, vocês podem ver, né? A gente está aqui no naturalismo. E eu estou trazendo o romantismo. Por quê? Porque eu já falei, vou morrer falando. É assim que se estuda literatura. Se você quiser aprender literatura, você vai ter que fazer isso. Vai ter de chegar e comparar. A gente está aqui no final do século XIX. Daqui a pouco a gente vai entrar em modernismo, né? Que é o fim da nossa matéria. Então, daqui a pouco a gente entra em modernismo e aí, cara, aí é que eu vou voltar a porra toda para poder comparar absolutamente tudo que a gente comentou, né? Então, por isso que é importante não só você assistir às aulas, participar aqui, mas também você criar os mapinhas mentais, né, dos movimentos em si, destacando o que tem de mais importante, né? Isso é um material que a gente constrói, gente, que assim, é para a vida inteira. Você vai passar esse ano no vestibular, mas aí você pode dar para uma prima, você pode dar para aquela amiga que está precisando, entendeu? Então, construir os mapinhas mentais, sabe, de cada uma das escolas é uma coisa bacana para você também consultar, né, quando você tiver com dúvida, que a gente, obviamente, vai fazer esse retorno, né? Então, partindo aqui, pessoal, para leitura de um trechinho, né, do Cortiço, eu quero que a gente tente pensar sobre quais são aí as características, né, naturalistas que a gente pode perceber. Então, vamos lá. Acompanha aí comigo. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas, para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco.
Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Eram um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. E aí, aguardo comentários. Comentários sobre o naturalismo vistos aqui. O que vocês podem me falar aí sobre o naturalismo nessa leitura que a gente fez? Oi, já. Hein? Nessa parte que ele fala, o cortiço acordava, tipo assim, todas as pessoas estão acordando e todas as pessoas agem da mesma forma naquele lugar. Tem meio que essa ideia? É uma despersonalização, né? É, tipo, o cortiço, cada pessoa é o cortiço e age da mesma forma. Isso aí, na verdade, é uma metonímia e uma personificação ao mesmo tempo, né? Você entende isso? Aham, entendo. Show. As provas perguntam muito sobre isso. Eles perguntam qual é a função, qual é a figura de linguagem presente. E aí, normalmente, eles botam como gabarito a metonímia, né? Querendo dizer que não o cortiço, mas as pessoas que ali moravam, ou botam ali como a personificação, se a gente entende o cortiço enquanto, né, habitação mesmo. Porque o cortiço não acorda, né? São as pessoas que acordam. Mas o que é bacana a gente pensar, né? Além disso, já vou dar a palavra aí para quem ativou o microfone, mas é bacana da gente pensar que a partir, né, quer dizer, se a gente puder comparar isso que a Sara falou, né, a ideia de que o cortiço acordava, então todo mundo acordava, existe uma despersonalização, isso é um fato, a gente consegue perceber, né, porque não é o fulano, a fulana, o não sei quem, não, é o cortiço, todo mundo, então a ideia de coletivo, né, mas ao mesmo tempo é uma realidade muito individual, né, de alguma maneira, porque pertence ali àquela estrutura, né, e é o organismo, né, que a gente costuma até usar essa expressão para falar do cortiço, o cortiço é visto como um organismo vivo que acorda, que abre, né, a possibilidade de mais um dia, que está fixado à terra fértil, né, que explora aí essa fermentação sanguínea dos outros. Então, como se fosse, de fato, um ser humano mesmo, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Mas fala aí, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar também um pouco sobre isso. É que eu percebi que teve essa análise, né, mesmo da sociedade, retratando basicamente o que você tinha falado na última aula, o grupo marginalizado, né? Isso. É nesse espaço aí de cortiço que a gente tem a análise ali do espaço, né? Primeiro que, cara, cortiço é o quê, pessoal?
Vocês já viram um cortiço? Cortiço ali é um amontoado, né, de casa, de casinha. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe, né? A gente vê no dia a dia, enfim, nas ruas, no centro da cidade, a gente via, né? Quem costuma sair pelo centro ainda vê, né? Então a gente tem aí esse cortiço como um amontoado de casinhas, né? Normalmente quem mora em cortiço são pessoas pobres, né? Marginalizadas socialmente. Então, quer dizer, ali você não tem um cuidado, você não tem um saneamento, você não tem condições de sobrevivência humana, né? Você ali quando a Luísa escolheu, né, essa ambientação de cortiço, meio que ele já está querendo dizer que, cara, eu vou falar aqui de uma situação que remete a um povo que é despersonalizado, que está num local absolutamente esquecido pelos governantes, é um local que não tem o básico, e se eles são pessoas abandonadas socialmente, eles não vivem como seres humanos, eles vivem como animais. Então faz muito sentido essa associação animalesca para o movimento naturalista dentro do cortiço, porque a gente consegue de fato enxergar isso, né? Quer dizer, normalmente um animal é que fica abandonado à própria sorte pelas ruas, né? Sem ter o que comer. Enfim, e também o jeito que ele retrata, né? Que ele descreve as ações que por exemplo, as crianças que... Peraí. Que ele fala que as crianças acho que faziam as necessidades nas hortas, né? Alguma coisa assim. Sim. Bem animalesco mesmo. Bem animalesco. Ele fala, e outra coisa, não sei se vocês repararam, né? Mas ele usa aqui, ó, aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Olha só. Machos e fêmeas. Ok? Os homens não se preocupavam em molhar o pelo. Tá vendo? Os homens esfregavam com força as ventas. Esfregar com força as ventas? O que seria aí essas ventas que vão ser esfregadas? O que no popular a gente chama de ventas? É o nariz, né, gente? Então, visualize essa cena. Eu acho que foi possível também para vocês, enquanto eu lia, que vocês visualizassem, né, esses homens lavando o rosto, esfregando com força os narizes, né? Então, como um animal mesmo, ó, fossando e fungando contra as palmas das mãos. Então, é um cenário animalesco de fato, né, pessoal? A gente consegue ver isso não só com essas marcas lexicais aqui, né, a escolha da palavra, né, como aqui, como essas que eu li, mas também com essa observação que a Inara fez, que quando se fala de criança ali... Deixa eu ver se eu consigo achar. Calma aí. Aqui, ó. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos. Tipo assim, uma condição absolutamente fora da realidade para quem quer ter alguma dignidade na vida, né, gente? Então, esses pontos de destaque aí, né, nitidamente o Aloysio Azevedo quis colocar para mostrar ali também que, de alguma maneira, esse homem ali está condenado a ser sempre essa pessoa, né, influenciada pelo meio, influenciada pelo que resta, né, de vida ali, daquela confusão toda, daquela falta de privacidade. E, ao mesmo tempo, não só essas questões sociais estão presentes, mas também existe a questão da sexualidade aqui, né? Da sensualidade.
Onde vocês... Vejam se vocês conseguem achar o momento em que a sensualidade se revela. Minimamente, mas se revela. Quando ele fala, via-se-lhes as tostadas nudez dos braços e pescoços que espiam. Isso. Então, as mulheres, olha só, olha a cena, né, pessoal? A gente consegue visualizar. E a questão da descrição ajuda a gente a visualizar isso, né, Sara? A tipologia descritiva, ela consegue mostrar para a gente, para que a gente possa criar um cenário mental sobre o que está acontecendo, né? Então, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coisas. Você consegue ver isso. Eu tenho certeza que agora você está pensando nisso. É uma mulher prendendo a saia entre as coxas para não se molhar, né? E aí elas suspendem o cabelo todo para o alto do casco. Isso é uma situação, ó, tá vendo? Você suspendeu o cabelo todo para o alto da cabeça. Eu não sei porquê, mas eu estou fazendo isso agora, que você não está me vendo, porque eu estou toda cagada aqui, não quis aparecer para você. Mas é uma atmosfera ali de sensualidade mínima, porque não é óbvio, nem de longe a parte em que a sensualidade é mais apresentada, porque a gente tem, né, os episódios aí, enfim, de Rita Baiana, e aí, né, quando ela fala que vai trocar o vestido por uma saia, e ela surge com os ombros e os braços nus para dançar, né, tem a lua aparecendo naquele momento para envolver ali aquele clima todo. Então, enfim, não é nem de longe a parte que traz tanta sensualidade assim, mas já traz, entendeu? Então, a gente tem alguns pontos aqui importantes dentro do naturalismo. Existe aqui sinestesia, existe aqui metáfora, então tem, assim, de recurso estilístico aí tem aos montes, né, pessoal? Acho que a gente pode reparar muito bem eles. É claro que não é a produção toda, mas é só para te dar uma ideia, né, do que pode ser. Isso aqui... Já. Fala, meu amor. A pergunta é sobre essa descrição dele, tipo, ele é bem objetivo em falar como as mulheres estão, mas ele também tem esse olhar subjetivo de ver na mal, tipo, ele tá vendo um pouco na maldade, né? Então, esse objetivo, subjetivo ou os dois? Não, olha só, ele não tá vendo a maldade. A gente não pode afirmar que ele está vendo a maldade. Não aqui. Ele está narrando o que está acontecendo, mas a gente, por saber que mais para frente ele vai explorar dentro do livro a questão do corpo feminino, a gente já começa a olhar aqui que desde aqui, né, a questão da nudez dos braços, de mostrar o colo, né? Essa parte que a gente tem, que normalmente a gente gosta muito para usar uma blusa assim, ciganinha e deixar isso aparecendo. Por vezes, e é até bizarro a gente pensar isso, mas por vezes isso era considerado naquele tempo como um mecanismo de sensualização. Onde já se viu, né? O mostrar o ombro era um mecanismo de sensualização. Tu quer sensualizar alguém? Você veste uma blusa e deixa os seus ombros, o seu colo aparecendo. É bizarro isso, né? A associação da roupa, né, da saia. E a gente hoje, enfim, né, luta tanto contra isso, né? Não é, posso estar pelada, você não tem direito de falar nada a meu respeito. Mas, obviamente, né, sociedade construída em cima de ideias machistas, patriarcado, nada passava, né? Então, usar saia, prender cabelo para o alto, isso tudo era uma visão da época que denotava sensualidade. Adoro uma prof feminista. Eu não falei que eu era feminista, tá? Você que está dizendo. Não estou falando nada. Ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Assim, sobre
o realismo e o naturalismo a gente deixa rolar, né? A gente já acaba por aqui. Mas eu já fiz o slide de parnasianismo e eu tenho 15 minutos e já vou começar também, tá, pessoal? Eu já vou, pelo menos, introduzir isso, porque parnasianismo é muito pequenininho. E a gente tem o parnasianismo e o simbolismo aí para estudar. Pessoal, na verdade, a gente ainda está no final do século XIX. Então, assim, bicho, isso aqui é um negócio simultâneo. Fazer o quê? Né? Então, dentro de tudo que a gente falou do realismo e naturalismo hoje, a gente ainda está nessa vibe, pelo menos no momento histórico igual. Só que você vai enxergar agora um movimento que cagou para problemas de, enfim, sexualização ou aparências sociais ou marginalizados. O parnasianismo cagou e andou para isso. Na verdade, o parnasianismo é o movimento mais inútil, se é que eu posso dizer isso sem ser apedrejada pelos meus colegas de literatura, mas é o movimento mais inútil do ponto de vista social, né? É claro que a literatura não tem obrigação social, mas é que aqui eu tenho a impressão de que se defendia um emprego, sacou? O parnasianista, ele é o cara que até foi associado à construção de um adjetivo negativo, né? Então, hoje a gente fala assim, nossa, mas fulano é muito parnasiano. O que é ser parnasiano? É ser chato, metódico. Então, basicamente, eu vou apresentar para vocês aqui, em linhas gerais, o parnasianismo, mas a gente nem vai se envolver tanto, primeiro que não cai tanto na prova, né? Uma prova que já explorou o parnasianismo foi a prova da Unigran Rio, mas ela trouxe um texto parnasiano, mas não explorou o parnasianismo. Ela pegou o texto, botou lá, Olavo Bilac, aí todo mundo, caraca, já sei que é parnasianismo, beleza, vamos lá. Mas as questões não foram em cima da estética parnasianista, então foi só realmente para inglês ver, tá? E aí eu quero de vocês o seguinte, só não se inventou uma máquina de fazer versos, pois já havia o poeta parnasiano. O que é essa frase, que é o mote da nossa aula, né? A mote é sempre a inspiração para aquele movimento. O que a gente pode depreender dessa fala do Oswald de Andrade no Manifesto Pau Brasil? Foi dois manifestos que o modernismo apresentou aí para defender a brasilidade. O que será, o que para vocês representa isso? Só não se inventou uma máquina de fazer versos, pois já havia o poeta parnasiano. Fala aí. Acho que é a ausência de sentimento, né? Porque uma máquina geralmente não tem sentimentos. Então, não precisava, que já tinha um poeta parnasiano, que entende. Que é um poeta que não bota muita emoção, né? Ele é técnico. É mais superficial, é isso? Isso. Beleza. Eu também percebi que é porque no século XIX começaram a inventar as máquinas, né? Daí é o boom do industrialismo. Sim, da industrialização, da Revolução Industrial, é verdade. Mas não podemos apenas olhar essa máquina como máquina, né? Temos que... A gente está olhando assim, ó, a gente está falando assim, só não se inventou uma máquina porque já havia o poeta parnasiano. Também, a gente não pode só olhar para a máquina, a gente tem que pensar, então, o que o poeta parnasiano faz? Né? Aquela ideia de produção a todo minuto, ficar fazendo toda hora. Sim, sim. E uma produção que, na verdade... Perfeccionista também, né? Isso. Perfeccionista e de alta produtividade e superficial. Então, quando você fica nessa vibe, né, de produção, às vezes você não mergulha profundamente. Você é uma pessoa que produz muito, mas a gente não sabe se a qualidade da tua produção ela é
melhor, né? Então, quando eu digo qualidade, muitas aspas, né, pessoal? Mas eu digo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o poeta parnasiano, ele é superficial, ele não é subjetivo. Então, existe aqui um objetivismo muito grande. E por ser objetivo, ele combate quem? O romantismo também. Então, essa tríade, realismo, naturalismo e parnasianismo, é uma tríade que combate o romantismo com toda a força, tá? Porque enquanto o romântico é muito profundo, o parnasiano é extremamente superficial. Então, vocês vão perceber até nas produções parnasianas que os caras falam de vaso, os caras falam de lixeira, os caras falam de caneta, os caras falam da língua. Os caras não têm envolvimento pessoal com nada, entendeu? Por isso que eu não acho que seja tão, assim, bacana. Mas, cara, olha, eu vou te falar. Eu só destaquei essa, eu trouxe essa pintura aqui, porque, cara, ela é muito linda. Ela é uma das que eu mais gosto, que eu acho linda, assim, mas eu acho lindo num ponto de pensar em imprimir essa porra, entendeu? Cara, eu não sei vocês, mas, cara, olha isso, olha essa tela. Ela é colorida, ela traz uma atmosfera de paz, assim, né? Bizarra para mim, não sei. É uma aglomeraçãozinha ali, mas, assim, as cores, nossa, eu acho lindo. Não sei se você Só de gosta. ser aglomeração eu já gostei. Porque Tá difícil. Os anjinhos ali, né? As crianças ali peladonas voando. Tipo, muita liberdade, né? Muito fofo. Mas aqui, na verdade, eu coloquei isso a título de curiosidade, né? Do porquê do nome, né, pessoal? Então, o Parnaso era um monte na Grécia. Eu até deixei aqui para poder mostrar para vocês. Olha só. Olha que bacana. Olha isso aqui. Até dormiu. Eu baixei um programa que bota para dormir a janela se eu não usar. Olha. Aqui, ó. Tá vendo? Fofo. Ser casada com alguém de tecnologia traz isso para gente. Isso aqui está no TripAdvisor, né? E aí são fotos do Monte Parnaso lá na Grécia. Olha que mara, gente. Olha só. São as fotos das pessoas que estiveram lá. Saudade de viajar, né, minha filha? Tá vendo? Coisa linda, né, gente? Tô passando muito rápido? Dá para ver, né? Olha só. Aí é o point, né, pessoal? Passou a ser visto, na verdade, como uma morada simbólica dos poetas. Então, a gente tem aí esse montezinho. Aí eu botei aqui uma informação, né? Parnaso é um monte de quase 2.500 metros, localizado na região central da Grécia. Segundo a mitologia grega, ali ficava a morada de Apolo. Delícia, né? Deus da luz, das artes, a personificação do sol e das musas. Por extensão de sentido, passou a designar a morada simbólica dos poetas. E aqui seria uma imagem, né, nesse monte Parnaso, que deu origem aí ao parnasianismo, tá, pessoal? O contexto histórico aqui, né, essa virada de século aqui, ela ainda está marcada por tudo que a gente conversou, de processo de desenvolvimento industrial, né, de as indústrias estarem buscando aí os mercados consumidores, entendeu? Daquela loucura que cria um cenário dúbio de que, de um lado, a gente está ali
com muito progresso e de outro a gente está com a instabilidade, com o acirramento das classes sociais, entendeu? Porque o desenvolvimento e o progresso industrial, ele não está sendo um progresso social, ele não está revelando isso, né? O progresso industrial faz com que as pessoas consumam, mas a classe trabalhadora está ali na merda, né, gente? Então, a gente ainda está nesse cenário, nesse contexto histórico. E aí, a gente percebe o quê do ponto de vista da produção? Eu botei aqui duas informações para vocês. O estilo poético que marcou a elite literária brasileira do final do século XIX apresenta influência francesa, tá? E uma outra característica é que esse parnasiano, esse poeta parnasiano, ele vai valorizar a forma, ele vai valorizar o conceito de arte pela arte, tá? O que seria essa arte pela arte, pessoal? Vocês conseguem me explicar? A vida inteira vocês devem ter ouvido isso. O que é a arte pela arte, esse conceito de arte pela arte? Ninguém sabe? Acho que o conceito de fazer arte só por fazer arte, não tem uma razão por trás disso. Acho que é isso. Não tem uma razão social, né? É a arte com a sua autonomia. Sim, porque todos os outros movimentos, assim, de uma maneira geral, buscavam alguma coisa, tinha algum ideal por trás. Isso não, é arte por arte. A arte não tem que ter muita explicação, então é arte pela arte. Exatamente. Tipo, a ideia era você se preocupar ali com o texto artístico que você está compondo e não necessariamente por trás disso tem de haver algo, né? Então, eu escolhi aqui um poema chamado Profissão de Fé, para que a gente pudesse visualizar como que o poeta se via nessa composição poética que a gente enxerga aqui nesse movimento. Então, olha só o que ele diz. Vou começar daqui, tá? Ó. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o. E pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena como em prata firme corre o cinzel. Corre e desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase, e enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourives saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conto passo mudo, o olhar atento a trabalhar, o longe de tudo, o pensamento. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o meu sacrifício, morra eu também. Caia eu também, sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Então, quer dizer, o cara se submete à forma, né? Ele se submete à forma. Você está reparando aí que as rimas são rimas diferenciadas, né? Você pôde, com certeza, perceber aí que as rimas são rimas diferenciadas. Nós chamamos as rimas
do parnasianismo de rimas ricas, de rimas raras, né? Quem é que vai fazer rima com el, gente? Normalmente rima é com ão, or, né? Quem é que faz rima com udo, ó, mudo, tudo? Isso não existe. Então, a gente tem aqui, né, e é bacana a gente pensar no título, né, profissão de fé. Quer dizer, o escritor falando do fazer poético, isso é uma representação de metalinguagem, né? Várias vezes esse poema caiu e a pergunta era qual é a função da linguagem predominante. E aí, como ele fala sobre o fazer poético, a gente marca a opção metalinguagem. Mas, para além disso, olha a maneira como ele coloca a profissão, né? Porque ele é um escritor. Então, a profissão de fé, né? Como se, de fato, porque o que você tem fé? Você tem fé em crenças. Você tem fé numa religião ou num representante da religião, né? Ele coloca isso como algo sagrado, né? E é muito engraçado a gente imaginar isso, né? Pensar que uma pessoa se submete à escrita dessa maneira. Mas esse é o Olavo Bilac. Nessa forma aqui, a gente percebe essa taradice da arte pela arte, né? Aquela ideia popular que a gente traz de fechar com chave de ouro, né? Essa questão era justamente isso aqui, ó, pessoal. A expressão fechar com chave de ouro vem daí, tá? Porque existe o verso de ouro, que é o último verso de cada estrofe, tá bom? Então, seria, não sei se você, né, repara aqui, mas principalmente quando ele joga uma exclamação junto, que é para dar mais ênfase ainda, a gente chama isso de chave de ouro, é o verso de ouro, fechando com chave de ouro a poesia que está sendo colocada para a gente. Existe uma outra técnica também, chamada enjambemã, né, que é uma técnica em que o verso seguinte vai completando o sentido do outro, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas veja que tudo isso aqui é tudo muito calculado, né, pessoal? É muito artificial. Tá bom? A gente vai parar por aqui, porque eu quero falar com cuidado dessas características da poesia parnasiana, tá? E aí a gente fecha isso na semana que vem. Tem essa poesia aqui, é bem linda dele, essa aqui é linda, tá? A gente vai fazer junto, a gente vai pensar junto sobre isso. Tá bom, meus amores? Deixa eu fechar aqui o Monte Parnaso, porque ninguém vai para lá. E na próxima aula a gente se vê, tá bom? Um beijo.